Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Obrigada por participarem do webinar de hoje, no qual compartilharemos os principais aspectos da versão 3.0 do TRIS, publicada recentemente pelo ART. Meu nome é Lucia Madrid, sou diretora associada de salvaguardas e engajamento com povos indígenas e comunidades locais no ART. Estou bem animada para apresentar a vocês o processo de revisão e as principais mudanças no TRIS 3.0. Antes de começarmos, algumas informações logísticas. Vocês devem poder enviar suas perguntas a qualquer momento usando a caixa de perguntas e respostas localizada na parte inferior da tela do webinar. Responderemos as perguntas ao final da apresentação. Este webinar está sendo gravado e será disponibilizado junto com os slides no site do ART. Para aqueles que talvez não estejam tão familiarizados com o ART, gostaria de começar com uma breve introdução. O ART é um programa global de créditos de carbono, projetado para emitir créditos mais jurisdicionais de alta qualidade. O ART é governado e administrado por um conselho de administração independente, pelo secretariado do ART. Nosso objetivo é atrair financiamento em grande escala, garantindo ao mesmo tempo a integridade ambiental e social por meio da certificação de resultados que possam ser monetizados nos mercados voluntários ou de conformidade de carbono, ou também utilizados como base para pagamentos baseados em resultados. Nossa visão é simples, mas ambiciosa. Construir a confiança necessária na integridade das reduções de emissões e remoções florestais para que investimentos em grande escala possam fluir para esforços de proteção e restauração de florestas e recompensar aqueles que alcançam esses resultados. Os requisitos do ART estão estabelecidos em nosso padrão, o Padrão de Excelência Ambiental do REGIMAIS, ou TRIS. O TRIS especifica os requisitos que as jurisdições devem seguir para que lhes sejam emitidos créditos, incluindo requisitos relativos à elegibilidade, contabilidade de carbono, salvaguardas, dupla contagem e muito mais. O TRIS também estipula que o ART deve revisar o padrão pelo menos cada 3 anos, a fim de levar em conta as mudanças nas melhores práticas, os avanços científicos e tecnológicos e a experiência na implementação do padrão. O TRIS 3.0 é o resultado da revisão periódica mais recente. O TRIS 3.0 reflete 4 anos de experiência na implementação do padrão em 27 programas participantes. Quase 25% das florestas tropicais do mundo já estão representadas nos programas jurisdicionais de regimes listados no registro do ART. Uma área que abrange mais de 400 milhões de hectares. O processo de revisão do TRIS nos proporcionou a oportunidade de refinar o padrão com base nas experiências da equipe do ART, das jurisdições participantes e das muitos outros atores-chave envolvidos. Nosso objetivo era garantir que o TRIS continuasse a representar as melhores práticas e a alta integridade, ao mesmo tempo em que incorporasse as lições aprendidas para melhorar a facilidade de uso
é simplificar a geração de relatórios. Nosso processo de revisão do TRIS foi o seguinte. Primeiramente, mantivemos diálogos direcionados com os atores-chave para compreender melhor suas experiências e perspectivas sobre o padrão. E, em seguida, utilizamos essas contribuições para trabalhar com o Concílio do Arte na identificação dos elementos do TRIS a serem atualizados. Em julho passado, publicamos uma versão preliminar aprovada pelo Concílio para comentários públicos. E, desde então, trabalhamos com o Concílio do Arte para modificar a versão preliminar com base nos comentários recebidos, antes de publicar a versão final no mês passado. Ao longo desse processo, o secretariado teve a sorte de contar com o apoio do Grupo Consultivo de Povos Indígenas e Comunidades Locais no desenvolvimento do TRIS 3.0. Esse grupo é composto pelos membros das organizações de povos indígenas e comunidades locais, ANECAP, COIAB, REGIMOCAF e REPALHAC, além de 2 líderes atuando a título pessoal. O Grupo Consultivo de Povos Indígenas e Comunidades Locais auxiliou na concepção dos diálogos regionais com povos indígenas e comunidades locais, sobre os quais falarei em breve. Eles também analisaram as contribuições e comentários de outras partes interessadas, apresentaram reflexões, insights e ideias e revisaram as versões preliminares do padrão. O grupo consultivo continua trabalhando com arte no desenvolvimento de materiais de orientação e outras ferramentas que estão em fase de elaboração. Antes de começarmos a elaborar o TRIS 3.0, nos envolvemos com diversos atores-chave por meio de diálogos direcionados. Realizamos 3 diálogos presenciais com duração de vários dias, diretamente com povos indígenas e comunidades locais em 3 regiões diferentes. Também convocamos 2 comitês de especialistas para discutir a possível inclusão de remoções de florestas que permanecem sendo florestas e dados de fluxo de biomassa no TRIS. Além disso, nós reunimos com 29 governos, ONGs, organizações da sociedade civil e prestadores de serviços técnicos para compreender melhor suas experiências com o uso do TRIS. E recebemos contribuições por escrito de diversas partes interessadas. Utilizando todas essas contribuições, juntamente com as próprias experiências do secretariado, trabalhamos com o Concílio do Arte para elaborar a versão preliminar para consulta e comentários públicos. Muitas das alterações propostas se concentraram no esclarecimento dos requisitos e também na simplificação dos relatórios. Durante o período de comentários públicos, recebemos mais de 30 contribuições oficiais, totalizando quase 700 comentários individuais. Todas as contribuições e nossas respostas a cada comentário estão disponíveis no site do Arte. Realizamos 13 reuniões do Concílio do Arte para analisar os comentários e tomar decisões finais sobre o padrão. O Concílio do Arte documentou a justificativa para as decisões mais substanciais no documento Declaração de Motivos, que também está disponível no site. Lançamos a versão final do TRIS 3.0 em 25 de junho de 2026. A versão oficial do TRIS está em inglês,
mas temos o prazer de compartilhar também o texto em francês, espanhol e português para torná-lo mais acessível aos usuários. Todos os documentos sobre o processo também estão disponíveis no site do ART, incluindo a versão do TRIS 3.0 aberta a comentários públicos, todos os comentários públicos e nossas respostas, um resumo das alterações em relação ao TRIS 2.0 e a declaração de motivos que mencionei anteriormente. Estamos trabalhando para finalizar também os modelos de documentos dos participantes e outras ferramentas. E atualizaremos em breve o padrão de validação e verificação do TRIS, juntamente com os modelos para os órgãos de validação e verificação. Os participantes existentes com um documento de registro TRIS aceito, mesmo que ainda não tenha sido publicado no registro ART, podem concluir seu período de acreditação atual usando o TRIS 2.0, mas depois disso precisarão fazer a transição para a versão 3.0. Todos os demais participantes devem usar agora o TRIS 3.0. Se um participante já tiver enviado uma nota conceitual TRIS e esta tiver sido aceita, não precisará reenviá-la. Agora vamos nos aprofundar nos detalhes do que mudou. Vou concentrar esta apresentação nas mudanças mais significativas em relação ao TRIS 2.0. Portanto, presumo que vocês tenham algum conhecimento dos elementos centrais do TRIS. Apenas um lembrete de que vocês podem encontrar o resumo completo das mudanças, bem como o texto integral do TRIS 3.0 no site do ART. Então, vamos começar do início, com a seção 2 sobre o ciclo do ART. O TRIS 3.0 exige que a nota conceitual TRIS, o documento do registro TRIS e o relatório de monitoramento TRIS sejam apresentados em inglês, que é a versão utilizada para a validação e verificação. Os documentos também devem ser apresentados em qualquer outro idioma ou idiomas utilizados nas operações governamentais do participante na área de contabilidade, a fim de garantir maior acessibilidade aos documentos. O TRIS 3.0 também exige a apresentação do documento de registro TRIS no prazo de 2 anos civis a partir do ano de aceitação da nota conceitual TRIS. Os participantes que não cumprirem esse prazo deverão apresentar uma nova nota conceitual TRIS. O TRIS 3.0 também prolonga o prazo para a validação e verificação iniciais de 12 para 18 meses, a fim de proporcionar expectativas mais realistas. O prazo para validações e verificações subsequentes permanece em 12 meses. Por fim, o TRIS 3.0 amplia o período obrigatório para comentários públicos sobre os documentos dos participantes de 30 para 60 dias e exige explicitamente que o participante notifique aos atores-chave de acordo com seus processos de salvaguardas, a fim de tornar esse processo de comentários públicos mais inclusivo e acessível. Embora isso prolongue o período exigido para comentários, o ART continuará com sua prática de aceitar comentários públicos desde que possam ser incorporados ao processo de validação e verificação. O TRIS 3.0 apresenta várias mudanças em relação à elegibilidade. Na seção 3.1.1, sobre a contabilidade subnacional, o prazo que a contabilidade subnacional é permitida
foi estendido do final do 2030 até o final de 2035. Após 2035, os participantes deverão ser governos nacionais e deverão relatar as emissões nacionais anualmente. Embora a atribuição de créditos possa ser nacional ou subnacional, os requisitos para a declaração de emissões nacionais e para o alinhamento da contabilidade nacional com atribuição de créditos subnacionais farão parte do TRIS 4.0. O TRIS 3.0 também apresenta novos requisitos para a prestação de contas nacional no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. Os participantes já eram obrigados a possuir um sistema de informações de salvaguardas em vigor no TRIS 2.0. Vários outros elementos da prestação, dos relatórios do REGIMAES no âmbito da Convenção e do Acordo de Paris estavam implícitos. Mas a versão 3.0 deixa explícito que os participantes que sejam governos nacionais devem demonstrar conformidade com todos os elementos dos relatórios do REGIMAES da Convenção. Isso inclui ter uma estratégia nacional, ou plano de ação do REGIMAES, um nível de emissão de referência florestal, um nível de referência florestal avaliado, um sistema nacional de monitoramento florestal e resultados do REGIMAES relatados para os anos de acreditação. E os participantes podem prosseguir com os processos do TRIS, incluindo a emissão de créditos, enquanto trabalham para demonstrar conformidade com esses elementos. No entanto, reconhecemos que os ciclos do relatório não estão totalmente alinhados. Uma das mudanças mais empolgantes é que o TRIS 3.0 introduz um caminho de transição com um prazo definido para que determinados participantes ingressem no arte com critérios de elegibilidade exclusivos. Os participantes do programa Fundo de Carbono do Fundo de Parceria para o Carbono Florestal, o FCPF, ou da Iniciativa para Paisagens Florestais Sustentáveis, o ISFL, podem utilizar sua área de contabilidade do FCPF ou da ISFL por um período de acreditação, mesmo que ela não atenda aos requisitos de elegibilidade do TRIS. Depois disso, eles podem utilizar o caminho previsto para outros participantes elegíveis por um segundo período de acreditação ou atender aos critérios de elegibilidade do TRIS. Outros participantes elegíveis podem utilizar uma área de contabilidade subnacional que possua pelo menos 1,25 milhões de hectares de floresta, em vez dos 2,5 milhões de hectares geralmente exigidos no TRIS. Isso por até 2 períodos de acreditação. Os participantes elegíveis incluem os pequenos estados insulares em desenvolvimento, os países com menos de 2,5 milhões de hectares de floresta inicialmente, países que já participaram anteriormente de outro programa de REGIMAES ou de preparação e propostas compostas exclusivamente por territórios indígenas. Para utilizar a via de transição, os participantes devem ter sua nota conceitual TRIS aceita até o final de 2028. Além disso, a via poderá ser utilizada até o final de 2035. Os créditos emitidos a partir das áreas de contabilidade que utilizem a via de transição e que não atendam aos critérios
regulares do TRIS serão rotulados como via de transição no registro do arte. Por fim, é importante ressaltar que essa via de transição afeta apenas os limites das áreas de contabilização utilizadas. Todos os demais requisitos do TRIAS para a contabilização de carbono, salvaguardas e outros aspectos ainda devem ser cumpridos. O TRIS 3.0 inclui uma nova seção sobre direitos às reduções de emissões e remoções e também sobre acordos de repartição de benefícios. Ambos os tópicos já estavam incluídos no TRIS 2.0, mas o 3.0 oferece maior clareza sobre os requisitos. As novas seções exigem explicitamente que os participantes descrevam seus acordos de repartição de benefícios e estabelecem requisitos específicos sobre quais informações devem ser compartilhadas a respeito dos acordos e de seu desenvolvimento, incluindo como eles estão em conformidade com as salvaguardas relevantes. As novas seções também esclarecem o cronograma e a documentação necessária para comprovar os direitos às reduções de emissões e aos acordos de repartição de benefícios. Uma novidade do TRIS 3.0 são os requisitos para garantir que as linhas de base sejam definidas abaixo do cenário tendencial, o business as usual, a fim de atender às exigências do CORSIA e do mercado em geral. Para a abordagem de creditação do TRIS, que se baseia na média histórica de 5 anos das emissões decorrentes do desmatamento e da degradação, os participantes devem garantir que o nível de creditação fique abaixo do cenário tendencial, o cenário business as usual, seja aplicando uma dedução de 1% ao nível de creditação, seja demonstrando que o nível de creditação é conservador em comparação com a ameaça de emissões específica da jurisdição. A abordagem de creditação HFLD também inclui novos requisitos relacionados às linhas de base abaixo do cenário business as usual. Os participantes que utilizam a abordagem de creditação HFLD devem descrever as atividades de regimais implementadas durante o período de referência, ou seja, os 5 anos que antecedem o período de creditação. Eles também devem fornecer evidências quantitativas de que o nível de creditação HFLD é conservador em comparação com a ameaça de emissões. O TRIS 3.0 também elimina a opção para que os participantes que utilizam a abordagem de creditação HFLD reivindiquem remoções evitadas ou perdidas. Uma opção que exigia um trabalho adicional significativo e não estava sendo adotada pelas jurisdições na versão 2.0. O TRIS 3.0 contém várias alterações relacionadas às remoções. Essas alterações foram feitas para proporcionar maior clareza sobre os requisitos da abordagem incluída no TRIS 2.0 e para oferecer uma abordagem alternativa aos participantes que se alinhe melhor aos dados que muitos países possuem sobre remoções. A primeira alteração diz respeito à elegibilidade para reivindicar remoções. No TRIS 2.0, as remoções só podiam ser reivindicadas se os participantes tivessem uma redução nas emissões durante o mesmo ano. No TRIS 3.0, os participantes podem reivindicar remoções se apresentarem uma redução nas emissões naquele ano ou
No caso de jurisdições com uma taxa de desmatamento inferior a 0,25% em cada ano do período de referência, podem reivindicar remoções se estas forem, em termos de maiores do que qualquer aumento nas emissões naquele ano. E se as emissões não estiverem mais de 15% acima do nível de acreditação do TRIS, essa alteração reconhece o fato de que as jurisdições com emissões baixas e sustentadas podem não ser capazes de reduzir continuamente suas emissões. O TRIS 3.0 também introduz uma nova opção para acreditação de remoções. No TRIS 3.0, os participantes podem acreditar remoções usando a abordagem espacialmente explícita, que é a mesma do TRIS 2.0, ou podem usar a abordagem baseada em amostras, que é uma nova abordagem mais semelhante àquela normalmente utilizada para emissões. As duas abordagens diferentes têm requisitos distintos de dados de atividade e, como vocês verão nos próximos slides, níveis diferentes de acreditação. A abordagem especialmente explícita exige polígonos individuais de remoção, cada um como uma ligação documentada às atividades de regimais do participante e a comprovação de que a área não era florestal por pelo menos 5 anos antes da restauração. Conforme apropriado, dado o alto nível de documentação exigido para demonstrar adicionalidade, os participantes que utilizarem essa abordagem serão elegíveis para usar uma linha de base zero para a restauração de florestas naturais. 1% dos resultados de remoções serão deduzidos do total para garantir que os créditos estejam acima do cenário business as usual. Para a restauração de florestas comerciais, os participantes utilizarão uma média histórica de 5 anos como nível de acreditação. Para garantir que o nível de acreditação seja definido acima do cenário business as usual, os participantes deverão aumentar o nível de acreditação em 1% ou demonstrar que a média histórica de 5 anos é superior à que ocorreria sem as atividades de regimais. A abordagem baseada em amostras, por outro lado, pode ser utilizada só para a restauração de florestas naturais e se baseia em estimativas de área, em vez de dados espaciais. Os participantes devem demonstrar atividades de regimais relacionadas às remoções, mas não precisam comprovar causalidade com áreas específicas de remoção. Na abordagem baseada em amostras, os participantes usarão uma média histórica de 5 anos como nível de acreditação. Assim como antes, os participantes precisarão aumentar o nível de acreditação em 1% ou demonstrar que ele é maior do que seria sem as atividades de regimais, a fim de garantir que o nível de acreditação esteja acima do cenário tendencial. Na seção 5, sobre contabilidade de carbono, o TRIS 3.0 inclui vários esclarecimentos e requisitos mais explícitos. O TRIS 3.0 esclarece os requisitos para dados de atividades de emissões e separa e esclarece os requisitos para dados de atividades de remoções, seguindo as duas abordagens descritas acima. O TRIS 3.0 também apresenta requisitos mais explícitos para justificar a estratificação e a seleção de fatores de emissão e remoção apropriados. Além disso, apresenta alterações para permitir maior flexibilidade na contabilização de emissões de turfa,
permitindo que os participantes solicitem variações ao nível de acreditação para contabilizar as emissões acumuladas decorrentes da descomposição da turfa, permitindo que os participantes com baixas emissões de turfa utilizem métodos de nível 1 e assumam que as emissões são instantâneas. Na seção 7, o TRIS 3.0 apresenta a nova ferramenta de classificação de riscos de reversão do TRIS para avaliar o risco de reversão e a contribuição associada dos créditos para o fundo de reserva. A nova ferramenta incorpora os elementos da avaliação do TRIS 2.0, mas inclui elementos adicionais para refletir melhor os riscos específicos de cada jurisdição e permitir uma variedade mais ampla de resultados. A ferramenta de classificação de risco utiliza um valor inicial de 5%, ao qual são adicionados valores com base no risco específico da jurisdição, até um máximo de 25% ou 30% no caso de uma reversão anterior. A ferramenta de classificação de risco exige que os participantes avaliem indicadores que avaliem seu risco de governança, risco de continuidade do programa e risco de vulnerabilidade a perturbações. Da mesma forma que no TRIS 2.0, a ferramenta de classificação de risco deve ser aplicada e verificada para cada ano do período de acreditação, a fim de garantir que as mudanças no risco associadas a quaisquer alterações no programa ou em sua governança sejam identificadas e incorporadas imediatamente. Na seção 10, sobre cálculo de reduções de emissões e remoções, o TRIS 3.0 apresenta várias alterações para simplificar e esclarecer as equações. Primeiro, o TRIS 3.0 simplifica e melhora a clareza das equações de remoções, incluindo a separação das equações para as duas abordagens de remoção. Em segundo lugar, o TRIS 3.0 separa todas as equações para reduções de emissões e remoções que são relatadas separadamente no registro do ART. Essa alteração elimina a confusão de ter um único conjunto de equações no TRIS, enquanto os subtotais são verificados separadamente para a rotulagem no registro. Em terceiro lugar, o TRIS 3.0 inclui deduções para reduções de emissões e remoções decorrentes de outras iniciativas, ou para as quais o participante não detém os direitos explicitamente nas equações. Essas deduções já eram exigidas nos volumes de créditos do TRIS, mas não estavam incluídas nas equações de seção 10 do TRIS 2.0. Em quarto lugar, o TRIS 3.0 aplica a contribuição do fundo de reserva após todas as outras deduções já terem sido feitas. Isso garante que qualquer compensação de reversão proveniente do fundo de reserva seja feita com créditos que representem resultados reais sobre os quais o participante tenha direitos. As salvaguardas do TRIS 3.0 seguem os fundamentos estabelecidos no TRIS 2.0, com base nas 7 salvaguardas de Cancún, conforme acordado pela Conferência das Partes da Convenção Quadro de Nações Unidas contra as Mudanças Climáticas, e as detalham em 16 temas. Cada um dos temas conta agora com um único indicador de estrutura e processo, que combina os indicadores individuais de estrutura e processo que tínhamos no TRIS 2.0, além de continuar a possuir um indicador de resultado. Ao reduzir repetições e consolidar informações relacionadas,
será mais fácil para os participantes documentarem seus programas e resultados. Essa mudança também tornará os documentos mais fáceis de navegar para as partes interessadas, permitindo que encontrem informações com mais facilidade, compreendam melhor como o programa rege mais elaborado implementado e forneçam feedback significativo, caso desejem, durante o período de comentários públicos. Além disso, no TRIS 3.0, esclarecemos o cronograma e a forma de apresentação dos indicadores de resultados. No documento de registro TRIS, os participantes devem comprovar que as atividades anteriores relevantes do regime, tais como consultas ou acordos, foram implementados em conformidade com os requisitos das salvaguardas e definir também os resultados esperados das atividades a serem realizadas durante o período de acreditação. Depois, no relatório de monitoramento TRIS, os participantes devem informar se os resultados esperados foram alcançados e descrever quaisquer atividades novas ou modificadas para estar em conformidade com as salvaguardas. Há também várias mudanças importantes em determinados temas de salvaguardas no TRIS 3.0. Primeiro, no requisito relativo aos mecanismos de resolução de disputas no âmbito do tema 2.4, os participantes devem comunicar proativamente como quaisquer disputas serão tratadas e acompanhar seus resultados. Em segundo lugar, o TRIS 3.0 transfere os requisitos sobre consentimento livre, prévio e informado do tema 4.2 sobre participação para o tema 3.3, que trata do respeito aos direitos dos povos indígenas, das comunidades locais e dos povos afrodescendentes, em reconhecimento ao fato de que a participação pode ser muito mais ampla do que apenas solicitar consentimento. Além disso, o tema 4.2 foi reformulado para exigir que os participantes garantam que a participação dos povos indígenas, das comunidades locais e dos povos afrodescendentes ocorra por meio de suas respectivas estruturas e processos de tomada de decisão, assegurando condições adequadas para sua participação e utilizando procedimentos culturalmente apropriados. Isso ajuda a estabelecer uma distinção clara entre este tema e o tema 4.1, que exige a participação plena e efetiva de todos os atores-chave relevantes. Em quarto lugar, o TRIS 3.0 esclarece quais temas se referem à distribuição de benefícios, para abordar uma questão comum na versão 2.0 e deixar explícito que os participantes devem relatar como respeitaram as salvaguardas de Cancún ao longo da concepção e implementação de seus acordos de distribuição de benefícios. O TRIS também introduziu as seguintes mudanças em relação à inclusão. Primeiro, mulheres, jovens e grupos vulneráveis são agora explicitamente mencionados nos temas relacionados à participação plena e afetiva e ao aumento dos benefícios sociais, embora esses grupos sempre tenham sido implicitamente incluídos nas salvaguardas do TRIS, isso agora está explicitado no padrão. Em segundo lugar, os povos afrodescendentes, as comunidades transhumantes e os povos indígenas em isolamento voluntário e em contato inicial são agora mencionados nas salvaguardas relevantes. Por fim, muitas alterações importantes no texto para melhorar a clareza também foram incorporadas com base nos comentários públicos. Na seção 13, como evitar a dupla contagem, primeiro, o TRIS 3.0 esclarece os requisitos para deduzir do volume de créditos do TRIS as reduções de emissões e remoções verificadas provenientes de outras iniciativas baseadas em CO2.
Em segundo lugar, o TRIS especifica que podem ser apresentados pedidos de variação para esses requisitos, a fim de esclarecer uma dúvida frequentemente recebida pelo ART. Em terceiro lugar, o TRIS 3.0 esclarece os requisitos para os ajustes correspondentes, incluindo as orientações mais recentes da Convenção e Quadro de Nações Unidas contra as Mudanças Climáticas. Esses requisitos também são esclarecidos com mais detalhes no anexo A sobre requisitos para evitar a dupla contagem com o CORSIA da ICAO. O TRIS 3.0 inclui uma seção 16 revisada sobre o processo de reclamações e recursos, com base em nossa experiência e nas contribuições das partes interessadas. Em primeiro lugar, o TRIS 3.0 esclarece que o processo de reclamações e recursos no TRIS destina-se a lidar com casos em que o ART não seguiu suas práticas e descreve como outros tipos de reclamações podem ser melhor tratados, por exemplo, por meio do mecanismo apropriado de resolução de disputas do programa Regimais do participante ou como parte do processo de validação e verificação. O TRIS 3.0 também altera a abordagem de reclamações e recursos para criar uma lista de possíveis revisores ou investigadores que não fazem parte do ART nem da Winrock. Caso seja apresentada uma reclamação, um indivíduo adequado será selecionado da lista com base na disponibilidade e na natureza da reclamação. O TRIS 3.0 também apresenta critérios de elegibilidade revisados em um processo atualizado para apresentação de reclamações ou recursos. Essas mudanças foram baseadas em contribuições das partes interessadas, bem como em uma análise dos processos de programas semelhantes. Por fim, o TRIS 3.0 atualiza as etapas e os prazos do processo de análise. Isso conclui o resumo das mudanças mais significativas no TRIS 3.0. Recomendo que leiam o resumo completo das mudanças e o documento do TRIS 3.0, pois hoje abordei todos os tópicos apenas brevemente, mas vocês podem encontrar o TRIS 3.0 em inglês, espanhol, português, francês, bem como todos os documentos de apoio em nosso site do ART. Agora, vamos começar a responder as perguntas que recebemos na caixa de perguntas e respostas, mas podem sentir-se à vontade para nos enviar também um e-mail com quaisquer dúvidas. Se você tiver um e-mail, vocês podem ver nosso e-mail na tela.